Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Laerte Cordeiro. O tema de hoje: se assuma como um líder e faça a empresa crescer. Porque grandes líderes, eles conseguem fazer com que a empresa cresça. E o nosso tema de hoje: se assuma como um líder e faça a empresa crescer. Agora eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que está te impedindo de ser um líder? Falta de conhecimento? Falta de treinamento? Você recebeu esse ensinamento errado? Nunca ninguém te orientou como ser um líder? O que te impede de performar melhor como um líder? O que te impede de ser um líder de alta performance? Pessoal, a primeira coisa é a falta de consciência. A pessoa tem que tomar consciência do estado em que ela se encontra como um líder. Então a primeira pergunta é: você tem consciência do tipo de líder que você é? Você tem olhado para os seus resultados? Você tem consciência de que precisa de ajuda? Outra coisa importante que você deve considerar é assumir responsabilidades. Você assume as suas responsabilidades como líder? Ou você se sente vítima o tempo todo, se abala emocionalmente com facilidade, joga a culpa nos outros? É importante essa reflexão logo no início, para que você possa compreender na íntegra o que eu vou passar para você aqui hoje. O mundo, ele está carente de líder. Procura-se líder. Qual é a recompensa desse líder? Vida longa no mercado de trabalho. Eu quero contar uma experiência para vocês. Eu fui contratado alguns anos atrás para fazer um trabalho em 6 empresas de um grupo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma análise 360 graus. Eu fiquei mais ou menos uns 3 dias fazendo essa análise. Após esses 3 dias, eu me reuni com os diretores para apresentar um relatório. E eles me fizeram a seguinte pergunta: e aí, Laerte? O que você achou de nossas empresas? O que você achou dos nossos gerentes? Eu pensei comigo, eu preciso causar um impacto bem forte agora nesse momento para que eles possam entender o que precisa ser feito na empresa. A primeira coisa que eu falei: vocês têm que mandar embora todos os gerentes de vocês. E imediatamente eles me contestaram: o senhor está louco? Mandar embora todos os gerentes? Nós precisamos desses homens. Eu disse: se vocês mandarem embora esses gerentes, com o valor que vocês pagam a cada um deles, dá para você contratar 5, 6, até 10 funcionários. Não, mas isso não tem lógica, o senhor está louco. Eu falei: senhores, eu peço um instante de silêncio, por gentileza. Eles fizeram silêncio. Eu falei: vocês estão certos. Esses homens realmente são importantes. Só que nós temos um problema sério aqui. Eles estão desenvolvendo função de operário e não função de gerente. Vocês têm um operário de luxo. A função de um gerente é esta. E eu apresentei isso para eles no slide. Aí eles me falaram: é por isso que nós contratamos o senhor, para nos ajudar. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora alguma coisa que eu mostrei para eles naquela ocasião. O tipo de líderes que as empresas estão procurando. As empresas estão procurando líderes que tenham boa capacidade de comunicação. E, infelizmente, aqueles homens não tinham. As empresas estão procurando também
Líderes que saibam trabalhar em equipe, que saibam motivar e influenciar as pessoas. Motivação é o motivo da ação. Então, líderes que saibam dar motivos para que as pessoas tenham aquela ação que você quer. E influenciar, o que é? Influenciar é a capacidade de você fazer com que as pessoas façam algo que seja bom para ela, para você como um líder, para a empresa e para a comunidade como um todo. Que saibam ouvir as pessoas. Uma das grandes deficiências das lideranças é não saber ouvir. Que sejam grandes coordenadores de ideias dos outros. O bom líder não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe usar um pouquinho da inteligência de cada membro da sua equipe. Que vejam as pessoas como parceiras e não como subordinadas. Aliás, eu tenho pavor dessa palavra subordinado. Se você tem alguém que é subordinado, é porque você está sendo um subordinador. E de acordo com o dicionário, a palavra subordinado significa alguém inferior, dependente, subalterno. Como que você vai formar equipe com uma pessoa com esse tipo de comportamento? Não dá, né? Líderes que saibam delegar e formar outros líderes. O líder é aquele que sabe delegar, que delega tarefas, que supervisionam essas tarefas e que saiba formar outros líderes. Outra característica, que tenha humildade para aprender sempre. As empresas estão procurando demais esse tipo de líder. Vocês sabem qual é o analfabeto do século XXI? Não é mais aquela pessoa que não sabe ler, e muito menos aquela que não entende de informática. O analfabeto do século XXI é aquele que não está disposto a desaprender para aprender novamente. Que saiba elogiar, desafiar e cobrar. O líder é aquele que sabe elogiar. Ah, Laerte, eu não elogio, porque se elogiar estraga. Estraga sim. Se você não souber como elogiar, você tem que elogiar e desafiar. E depois você tem que cobrar esta pessoa, porque senão ela se acomoda. Que tenha inteligência emocional. Sabe aquele líder que um dia ele está aqui embaixo, outro dia ele está aqui em cima, depois está embaixo de novo. Ou seja, ele alterna muito o humor. É o líder que ele vai de acordo com o vento. O lado que o vento soprar, ele vai. Ou o líder ondas do mar, né? O lado que as ondas forem, ele vai também. Esse líder, ele não tem direção. Se alguém trata ele bem, ele fica bem. Se trata mal, ele fica mal. Ele precisa ter a inteligência emocional que controla isso. O líder moderno, hoje, ele sabe usar a inteligência emocional dos seus liderados em benefício da organização, em benefício da empresa que ele está trabalhando. Ele sabe canalizar as emoções dessas pessoas. Numa outra live, nós estaremos falando somente sobre inteligência emocional. Combinado? Outra característica do líder moderno e que as empresas estão buscando é aquele que acredita que as pessoas satisfeitas produzem mais e melhor. É claro, né, gente? Outra característica, que entenda que as ideias podem brigar. As pessoas, jamais. A gente vê muito pessoas brigando por causa de ideias. Gente, as ideias podem brigar. Nós podemos divergir nas ideias, mas como pessoas, nós não podemos brigar. Para que você possa entender isso melhor, eu quero mostrar uma outra coisa muito importante para você.
que são os 3 estilos de liderança, que é a liderança autocrática. O que é um líder autocrático? É aquele que é sempre do jeito dele. Ou vai ou racha. Ele não aceita conselhos, não pergunta, ele quer ser o sabe-tudo e mantém controle absoluto. Esse estilo de liderança autocrático, ele funciona até um determinado ponto, porque as pessoas têm medo. Mas a partir de um certo momento, as pessoas perdem o medo. Aí as coisas desandam completamente, porque esse tipo de líder não consegue manter um controle absoluto, 100% sobre as pessoas. Por isso, a liderança autocrática não funciona como algumas pessoas acham que funciona. O líder autocrático, ele é reservado, centralizador, autoritário, vaidoso, ele não dá feedback. E por isso, os resultados deles são resultados enganosos. Cuidado! O outro estilo de liderança é o estilo democrático. Como que é o líder democrático? É aquele estilo de liderança participativa. É a liderança voltada para as pessoas. As diretrizes são debatidas pela equipe. Esse é um estilo de liderança muito interessante. Só que nem sempre você consegue exercer a liderança democrática. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão de imediato. É você e você que tem que tomar essa decisão. Você não tem o tempo de fazer uma reunião. Por que líder democrático? A palavra democracia, que significa povo e governo, né? Essa palavra ela surgiu, esse movimento, melhor dizendo, surgiu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, através de um homem chamado Demócrates, onde juntamente com esse homem, Demócrates, o povo se reunia na praça de Atenas para tomar as decisões que era melhor para a cidade. Mas aí, uma curiosidade, um outro indivíduo um pouquinho mais esperto no sentido da malandragem, eu estou dizendo, esse indivíduo chamava-se Isócrates. Isócrates fundou uma outra escola, que contradizia a escola da democracia. Isócrates fundou a escola da demagogia, onde você fala, fala, fala e não fala. Então tem pessoas que ela fala muito, mas ela não fala, ela não realiza nada. Esse tipo de gente nós chamamos de discípulos de Isócrates. Então, gente, aí falamos de 2 estilos, né? A autocrática e a democrática. Está faltando um. A liberal. O estilo de liderança liberal. Nesse estilo de liderança liberal, as pessoas têm mais liberdade. Elas ficam à vontade. Só que esse líder liberal, ele não corrige os erros. Ele deixa as pessoas à vontade. Ele não se expõe, ele não gosta em situação nenhuma de se expor. Portanto, o líder liberal é um líder negligente. Olha o tipo de papo que rola nos bastidores sobre o líder liberal. Ah, como é bom trabalhar na turma do fulaninho, né? Ó, ele vira fulaninho, no diminutivo. A única coisa que a gente tem que fazer de vez em quando é trabalhar. E aí, Laerte, qual estilo de liderança eu devo usar? O autocrático? O democrático ou o liberal? Antes de falar,
eu quero que você considere uma outra coisa importante. Você vai deparar com pessoas tristes, com pessoas alegres, pessoas comprometidas, sabe aquelas que dão sangue pela empresa? Pessoas preguiçosas, fujões, sabe, na hora que a coisa está pegando, o fujão dá um jeito de... ele dá um zap, ele dá um jeito de desaparecer. Pessoas brutas, pessoas amáveis, pessoas inseguras, extrovertidas, introvertidas, fofoqueiras, vitimistas. Você vai deparar também com pessoas tóxicas, pessoas críticas, pessoas sem iniciativas, agressivas, trabalhadoras. Você vai se deparar com todo esse tipo de gente. Você acha que teria lógica você adotar somente um estilo de liderança para lidar com pessoas tão diferentes? Não. Então, gente, a resposta é a seguinte: você vai adotar os 3 estilos simultaneamente. Eu vou dar uma estatística para vocês, fica mais fácil. 10% você vai ser liberal. 20% autocrático. Tem momento que você tem que ser firme, você tem que decidir. E 70% você vai ser democrático. Por que os 10%, Laerte, lá do liberal? Por que eu tenho que ser liberal, sendo que, pelo que você falou, esse estilo de liderança não funciona? Não funciona mesmo. Eu vou explicar por quê. É bem simples. Sabe aquele funcionário que você tem na sua equipe hiper comprometido? Aquele que é o primeiro que chega e o último que sai? Então, aí você vê esse seu funcionário cometendo uma pequena falha, algo que não seja grave, no momento ali em que a coisa está pegando. Olha, meu amigo, esse é o momento exato de você ser liberal. Finge que não vê, porque as qualidades desse indivíduo é muito maior. E o autocrático? É claro que você precisa desses 20% do autocrático. Porque é conforme eu falei, tem momento que você tem que decidir mesmo, tá? É você ter a coragem, chamar a responsabilidade para cima de você e tomar uma decisão. Tem momento que você tem que ser firme. Porque a pessoa não está entendendo a linguagem que você está usando com ela. É o momento de ser firme. Quando eu falo ser firme, eu não estou dizendo ser grosseiro. Você pode aplicar uma advertência verbal, uma advertência por escrito, você pode fazer uma demissão da pessoa sem ser grosseiro. Isso é gestão de recursos humanos. O líder democrático é aquele que ouve, é aquele que busca o trabalho em equipe, é aquele que trabalha com as inteligências múltiplas que existem dentro da empresa. Esse líder é um líder muito interessante. Só que tem um detalhe, você não pode ser 100% democrático, porque a coisa também não vai andar. Tem que mesclar o estilo, tá bem? Vamos lá, 10% do liberal, 70% do democrático e 20% do autocrático. Eu quero contar uma história para vocês que eu presenciei esse fato. É a história de Aníbal. Certo dia, Aníbal estava conversando comigo quando chegou uma funcionária. Seu Aníbal, com licença, posso falar com o senhor um instante? Claro, fique à vontade, disse o Aníbal. Seu Aníbal, sabe o que é? A minha irmã vai casar. Só que o casamento é lá em Minas Gerais. Eu queria saber se o senhor pode trocar a minha folga para o sábado,
para que eu possa ir no casamento. Porque daí eu saio do trabalho, já viajo, vou no casamento e no mesmo dia, logo após o casamento, eu retorno à minha cidade aqui e venho trabalhar, já levo até o uniforme. Perfil dessa funcionária. Vamos para o perfil antes da resposta do Aníbal. Comprometida, é a primeira que chega, a última que sai, trata os clientes divinamente bem, uma pessoa alegre, simpática. O Aníbal olha para ela e diz: não. A moça baixa a cabeça, fica triste, com expressão de choro, e dá um passo para trás. O Aníbal diz: não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou te dar mais um dia de folga. Vou te dar uma folga a mais. Depois você me paga esta folga. Tá bom assim para você? A moça ficou radiante de alegria, não sabia o que fazer. Falou: seu Aníbal, posso dar um abraço no senhor? Deu um abraço no Aníbal. E o Aníbal disse: quando você vai no casamento, quando você chegar, você descansa, você vem trabalhar depois descansada. Sabe por que eu estou fazendo isso para você, fulana? Porque você sempre colaborou comigo, você sempre colaborou com a empresa. Eu só tenho elogios para você. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu faço porque você merece. E ela fez a sua viagem em paz, tranquila, retornou tranquila, descansada e veio trabalhar após a sua folga, né? Feliz da vida. Só que essa história ainda não terminou. Ela correu a empresa. Até que um dia chegou uma outra funcionária. Vamos para o perfil dela primeiro. De vez em quando falta, não colabora, está sempre de mau humor, atende o cliente bem quando ela quer. Ela chegou no Aníbal: seu Aníbal, tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você, como está? Ah, eu estou ótimo, olha, eu vou ficar melhor ainda depois que eu conversar com o senhor. Eu queria pedir uma coisa para o senhor. O Aníbal: pode falar. Olha, seu Aníbal, sabe o que é? A minha sobrinha, que é a minha primeira sobrinha, vai ser o batizado dela no domingo. E toda a família vai estar lá. E eu vou estar trabalhando exatamente nesse dia. Eu queria saber se dá para o senhor trocar a minha folga para o domingo. Aníbal olha para ela e diz: não, eu não posso fazer isso. Como não? O senhor está sendo injusto, disse a moça. Não, eu estou sendo justo. Olha, seu Aníbal, o senhor trocou para fulana. Por que o senhor não vai trocar para mim também? Disse o Aníbal: eu troquei para fulana porque essa fulana colabora comigo, não falta, atende bem aos clientes, é alegre, e você falta, você não colabora, você não atende bem. Portanto, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso para você, eu estarei sendo injusto, e eu não quero ser injusto. Então eu vou faltar, disse ela. Aníbal respondeu: bom, isso é problema seu. Se você faltar e não me trouxer uma justificativa, eu sou obrigado a aplicar as normas internas da empresa de acordo com a lei. Tá certo? Bem, ela faltou, realmente. Ela foi punida por isso. E, futuramente, ela foi demitida. Então, gente, o Aníbal, ele agiu com senso de justiça. O Aníbal agiu de um jeito com a primeira moça e de um outro jeito com a segunda moça. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, tratar pessoas com comportamento diferente de maneira igual, porque você vai estar sendo justo. Um pai
Mas nenhum pai, nenhuma mãe pode tratar os filhos de maneira igual. Sabe por quê? Eles são diferentes. Eles pedem tratamento diferente. Se você quer ser um bom pai ou uma boa mãe, trate seus filhos de uma maneira especial, mas diferente. Não trate igual, porque cada um pede um tratamento. Outra coisa importante que eu quero que vocês considerem é impossível agradar a todas as pessoas. Você, como um líder, se você se preocupar em agradar todas as pessoas, eu garanto que você vai desagradar muito mais, principalmente a empresa em que você trabalha. James Hunter, autor do livro O Monge e o Executivo, ele disse o seguinte: quando você é pago para liderar e você não lidera, você está sendo desonesto com a empresa que você trabalha. Às vezes, a gente vê pessoas na função de liderança procurando ser agradável com o funcionário, fazendo coisas que não pode ser feita, fazendo vista grossa para coisas que não pode, gente. Então você está sendo, nesse momento, você não está sendo honesto para com a empresa que você trabalha. E você não está dando o seu resultado como um líder. Porque a função de um líder não é ser bonzinho o tempo todo. Se você quer ser um líder de valor, você tem que ter coragem e dar as costas à multidão. Sabe por quê? Porque você vai ser criticado. Você não vai agradar a todos. Mas tem aqueles bons colaboradores, os bons funcionários, esses sempre estarão com você. Mas aquele que você agiu com um pouco mais de firmeza, esses vão falar mal de você. Mas se você não agir com firmeza, ou seja, sendo um pouco autocrático, gente, a coisa vai descambar. Vai descambar, a empresa vai perder o rumo, vai perder a direção. Por quê? Porque não tem liderança. Eu fiz um trabalho numa outra empresa há uns anos atrás, onde chegou um gerente novo e ele tirou a autoridade de todos os demais gerentes e encarregados, etc. A empresa ficou totalmente perdida. Os funcionários faziam aquilo que queriam. Faltava e ficava o dito pelo não dito, até que tivemos que organizar isso tudo novamente. Botar a empresa no eixo. Se você quer ser líder, não se preocupe em agradar a todos. Se preocupe em ser justo, em ser correto. Se você tem amor pelas pessoas, seja correto. Eu quero contar uma outra história para você que vai te ajudar a compreender muito bem isso que eu estou falando aqui. É impossível agradar a todos, é o título da nossa história, tá bem? Era uma vez um velho, um menino e um burro. Eles faziam uma viagem. O menino e a bagagem iam em cima do burro e o velho puxava-os. Ao chegarem no primeiro povoado, as pessoas ficaram indignadas, pois achavam errado o fato de um menino tão forte e saudável viajar em cima do burro, enquanto o velho, cansado, ia puxando-os. O velho resolveu mudar as coisas. Colocou o menino para puxar o burro, e ele foi sentado em cima do animal. Quando chegaram no próximo vilarejo, as pessoas censuraram. Que barbaridade! Uma criança puxando esse velho com essa bagagem sobre o burro. O velho resolveu então colocar só a bagagem em cima do burro, enquanto ele e o menino caminhavam puxando o animal. E qual foi
a sua surpresa quando, na próxima parada, ouviu o que as pessoas comentavam. Ah, velho ignorante! Colocou a bagagem em cima desse burro enquanto ele e o menino andam a pé. Assim, em nenhuma situação conseguiram contentar as pessoas. Moral da história: a melhor coisa a fazer é aquilo que a sua consciência, os seus valores te orientam, pois jamais conseguirá agradar a todos. E eu digo para você que exerce a função de liderança: não se preocupe em querer agradar a todas as pessoas. Se preocupe em ser líder. Seja líder, porque o líder não é aquele que quer agradar a todos, mas o líder é aquele que age com justiça. Isso sim é ser líder. O líder, gente, é uma pessoa de caráter. Porque o caráter, ele comunica respeito. Quando o caráter de um líder é forte, as pessoas confiam nele e em sua habilidade de fazer vir à tona o potencial que elas têm. Então elas acreditam nesse homem, sabe, ou nessa mulher. Eles acreditam fortemente nisso. Então, gente, tenha coragem, seja um líder. Aí eu quero recapitular com vocês brevemente, antes da gente finalizar essa live de hoje. Os estilos, vamos começar pelos estilos de liderança: autocrático, democrático e liberal. Que tipo de líder você é? Autocrático, democrático ou liberal? E eu falo para vocês, nesse momento, com experiência. Eu tenho visto muitas pessoas exercendo a liderança liberal ou a liderança autocrática. Tem momento que você terá que ser autocrático. Você vai ter que decidir. Autocrático, 20%. Liberal, 10%. Tem momento que você tem que fazer vistas grossas para alguma situação. E tem momento que você tem que ser democrático. Isso é 70% do tempo de um líder. Esse tempo deve ser ocupado num estilo de liderança democrático. Aprenda a ouvir as pessoas. Ouça, porque uma das maiores deficiências das lideranças é não ouvir as pessoas. O caráter de um líder, ele comunica coisas importantíssimas para os seus seguidores. Pense no tipo de exemplo que você está dando. Portanto, repito mais uma vez, não se preocupe em querer ser popular, bonzinho, o legarzão. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ser justo, mesclando os três estilos: ora democrático, ora autocrático, ora também liberal. Faça isso e você, com certeza, vai ser um líder melhor. Reconheça que você precisa de ajuda. Isso é importante, porque quando você levanta as mãos para o céu e diz: eu preciso de ajuda, o universo conspira a seu favor e essa ajuda, ela aparece. Vamos fazer uma reflexão final. Faça mais do que existir. Viva! Nós queremos vocês vivos. Queremos a sua equipe viva. Se cuide. Siga as orientações das autoridades durante esse período de quarentena. Volte, mas volte melhor. Faça mais do que tocar. Sinta. Porque tem gente que toca, mas ela não sente. Sinta. Faça mais do que olhar.
Observe, mas observe profundamente. Faça mais do que ler. Absorva aquilo que está sendo passado para você. Pense sobre aquilo. Quando você pensa, começa o processo onde você vai absorver isso de uma maneira muito forte. Faça mais do que escutar. Ouça, mas ouça com compreensão. Porque muitas pessoas apenas escutam. Entra aqui, sai aqui. Ela não ouve. Líder é aquele que ouve com compreensão, é aquele que enxerga além das palavras, ele compreende. Faça mais do que ouvir. Compreenda. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Acione o sininho aí. Esse sininho que você está vendo aí, acione ele, para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Obrigado pela participação de vocês. Aqui, Laerte Cordeiro, gratidão. Eu sou o seu coach.